Graça e paz, irmãos. Muito bom nós estarmos aqui nessa noite para cultuarmos ao Senhor. Muito bom estar de volta depois de uma fuga, né? Uma fugidinha aí, mas estamos de volta. Eu quero te convidar a uma leitura bíblica comigo, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 25 ao 27. Então, João 19, de 25 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da tua palavra nós estamos, já entoamos louvores cantados ao Senhor, já colocamos nossas orações diante do Senhor. E agora, Deus, também nós queremos ouvir a tua palavra, receber, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nos falar também através da palavra explanada do Senhor. Usa, ó Deus, os teus servos que têm essa responsabilidade nessa noite, para sermos bons mordomos do Senhor na entrega dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Todo o julgamento de Jesus já tinha passado e ele havia sido condenado. O julgamento de Jesus foi muito apressado. Eles tiveram pressa de resolver a questão de Jesus para tirar Jesus de circulação, porque o intuito era acabar com toda aquela bagunça que eles consideravam que estava acontecendo na Palestina por causa de Jesus. Então levaram Jesus à noite, ele foi preso à noite, foram levados logo à noite mesmo, diante dos tribunais que iam julgá-lo. Então foi levado diante de Pilatos, foi levado diante de todo mundo que tinha o poder para resolver a questão, porque haveriam de condenar Jesus. Tentaram fazer isso pelas vias da religião, como se ele fosse um herege. Mas o Império Romano não quis se envolver com isso. Então transformaram o negócio numa questão política. E então o Império Romano se envolveu com isso e mandaram então executá-lo à crucificação. Então tudo já tinha acontecido. Diante da cruz a gente tem algumas pessoas. A gente tem João, a mãe de Jesus, a irmã dela, uma pessoa que era esposa de alguém que estava a caminho de Emaús, Cleopas, né? E Maria Madalena. Então tinha 4 Marias ali diante da cruz de Jesus, mais o João, observando tudo que estava acontecendo. Os demais apóstolos não tinha ninguém ali, todo mundo já tinha fugido, tinha corrido. A Bíblia vai dar uma notícia interessante que João era conhecido do sumo sacerdote e o julgamento de Jesus aconteceu no pátio do sumo sacerdote. Então João, por ser conhecido do sumo sacerdote, conseguiu entrar, e ele não só entra, mas ele leva Pedro junto com ele, e os dois participam do momento do julgamento, até que Pedro fica com medo, porque tinha sido reconhecido, e decide fugir. Mas João permanece. E ali estavam aquelas pessoas. João participa de tudo. Durante toda a madrugada, Jesus foi julgado, e quando foi de manhã, saiu a sentença. 6 da manhã, sai a sentença de que ele deveria de ser crucificado, e assim o fazem. Levam Jesus a ser crucificado, e não há testemunhas outras ali de nenhum discípulo dele, além de João. Não estão presentes ali os irmãos de Jesus. A Bíblia fala que Jesus tinha 4 irmãos. Um deles, inclusive, era apóstolo, Tiago, mas não estava presente. Também fugiu. A Bíblia vai dizer também que Jesus tinha irmãs, provavelmente 2 irmãs. Elas também não estavam lá. Mas estavam 4 Marias e João. Guarda essa informação, porque ela pode ser interessante no momento oportuno. Quem era João? O único homem dentre os 4 que estavam ali, entre os 5 que estavam ali, mais próximos de Jesus. Porque era necessário, inclusive, que tivessem pessoas ali da família, para que recuperassem o corpo. Caso alguém não fizesse isso, o corpo ia ser dado à corrupção. De fato, o corpo ia ser dado para os cães. Ele ia ficar apodrecendo na cruz, não ia acontecer isso com Jesus, porque estava na véspera da Páscoa, mas o corpo seria tirado e depois dado aos cães se ninguém reivindicasse aquele corpo. Então era necessário que algum familiar estivesse presente ali
para fazer a reivindicação do corpo daquela pessoa que estava morta ou morrendo na cruz. Nenhum dos irmãos de Jesus estava ali. Nenhum dos discípulos de Jesus que foram ensinados, que foram chamados por ele, estavam ali. É interessante pensar que João se sentia muito privilegiado por fazer parte de um grupo específico de Jesus. Ele estava entre os 12, ele estava entre os 3, e ele estava como aquele que era o mais próximo de Jesus. Ele se sentia muito honrado com isso, porque naquele contexto, os discípulos escolhiam quem ia ser o seu mestre. Alguém que sentisse a vontade de se preparar, de conhecer mais os textos sagrados, procurava um mestre, então, para ensiná-lo. E é por isso que Jesus vai falar no João capítulo 15, né? Não foi você que me escolhesse, eu escolhi vocês. Jesus faz o trabalho inverso. Ele escolhe aqueles homens para andar com ele. Mas nenhum deles tinha gratidão como João naquele momento. O medo era maior do que a gratidão. E às vezes acontece conosco. Há sentimentos ruins que às vezes se tornam maiores do que a nossa fé. Às vezes se tornam maiores do que a nossa gratidão. E a gente às vezes se rende a esses sentimentos para uma questão de salvaguardar a nossa integridade física, emocional, até mesmo espiritual, segundo o nosso pensamento. E a gente às vezes perde as maiores bênçãos ou as maiores oportunidades na vida diante de Deus, porque a gente está tentando salvar e guardar a nossa pele. Foi isso que os outros discípulos fizeram. João já não se importava tanto com isso. Ele estava ali. Ele sabia que ele corria risco, mas ele estava ali. E ali eu acredito que aconteceu a conversão do João. João, como os demais discípulos de Jesus, andou com ele durante 3 anos e meio, aproximadamente, de acordo com a tradição. João participou de coisas extraordinárias, maiores do que os outros discípulos puderam ver. Porque aos 12 foi mostrado muita coisa. Aos 3, Pedro, Tiago e João, foi mostrado algumas coisas que aos demais não foi mostrado. E a João foi mostrado coisas, ou foi dito coisas que a nenhum outro foi dito. Então o laço de amizade, de cumplicidade, de entrega, de gratidão de João com relação a Jesus era maior. Ele estava disposto a correr o risco por causa disso. A experiência que ele tinha com Jesus era muito profunda para que ele fosse embora, simplesmente ficasse olhando de longe, como os demais talvez tinham feito. Ele queria ver de perto. E ele estava junto à cruz. O texto começa a dizer assim, né? Versículo 25 fala, junto da cruz. Junto da cruz. Não estava distante, não estava longe, não estava escondido. Tem um evangelho apócrifo, o evangelho de Tomé. Um dos textos não pseudo-epígrafe, né? Ou deuterocanônimo, ou seja, fora do cânon da Bíblia, que vai dizer que acho que Tomé estava numa caverna bem distante, olhando tudo acontecendo lá do outro lado. Isso reflete o que acontecia na mente, no coração de todos os demais discípulos, que olhavam de longe. Mas João queria ver de perto. A qual distância você está de Jesus? A qual distância eu estou da cruz? Isso faz toda a diferença na minha conversão. Porque, assim como a nenhum outro foi dado essa experiência, ou quis participar dessa experiência, só João participou, isso fez muita diferença na vida dele. Não é à toa que entre os discípulos, ele é o que tem mais volume de escrito, o evangelho dele é escrito diferente. Ele tem outros 3 livros escritos na Bíblia e ainda tem o Apocalipse. Ele tinha muita informação. Ele tinha muita coisa para passar porque ele tinha recebido muita coisa. Entende? Antes dessa experiência, João era chamado de o filho do trovão. João, além de ser uma pessoa impetuosa, uma pessoa brava, nervosa, né, depois foi chamado de o apóstolo do amor. Mas ele era bravo, ele era nervoso, ele mandava descer uns raios para consumir pessoas. Vira e mexe, Jesus tinha que dar uma repreendida no João, porque ele queria bater nos outros, ele queria fazer alguma coisa. Ele era bravo, e além do mais era ambicioso. Foi ele que falou, dá um lugar no seu trono para mim. Falou com a mãe dele, mãe, fala com Jesus. Tem um dado interessante sobre a mãe de Tiago e de João. Sabia que há uma possibilidade da mãe Salomé, no caso Maria Salomé, que estava aqui, ser tia de Jesus? Então, Tiago e João, provavelmente eram primos de Jesus. Há uma possibilidade, há um estudo sério sobre isso. Maria Salomé, esposa de Zebedeu, tia de Jesus. Não é à toa que Jesus fala assim, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Já que os meus irmãos não estão aqui, primo, cuida da sua tia. Era mais ou menos assim. Entende? Mas
Esse era o João, um discípulo ambicioso, um discípulo que fala com a mãe: mãe, fala para o seu sobrinho, Jesus, dá um lugar para nós, um do lado direito, do lado esquerdo. Ele é ambicioso, ele queria poder até conhecer Jesus. Mas imagina bem ele a noite inteira vendo Jesus sendo injustiçado. Imagina bem a noite inteira ele vendo que o julgamento era infundado. Ele estava muito perto de Jesus para saber que Jesus não era nada daquilo que estavam falando sobre ele. E ele estava ali. Não é possível. Algo diferente vai acontecer. Vai acontecer uma intervenção divina e vai acabar com isso. Porque ele é justo. Eu sei que ele é justo. Ele é meu amigo. Foi o único a ficar no pior momento de Jesus. Às vezes, os piores momentos da nossa vida revelam que, de fato, quem são os nossos verdadeiros amigos, né? Quando está sobrando dinheiro, está sobrando carne para fazer churrasco, está sobrando casa com piscina, quando está sobrando tudo, está todo mundo em volta. É o dinheiro acabar, é os recursos acabarem, é a bondade acabar, e aí a gente vai ter revelado quem de fato quer o nosso bem. Quem não tem medo de se comprometer andando conosco. Os outros foram embora, João ficou. Junto da cruz, João e as 4 Marias viram Jesus descer ao inferno. A ideia de inferno é a ideia de um peixe que está fora da água. Ao ser tirado da água, o peixe não tem condições de sobreviver. Ele fica se debatendo, tentando sobreviver, não é isso? Ele não tem condições de viver, ele fica se debatendo, tentando sobreviver. Assim também é a vida fora de Jesus. Inferno é a ausência total da presença de Deus. É uma condição, mais do que uma localização. Não dá para colocar no GPS onde é o inferno. Não dá para pensar que o inferno é para baixo ou para cima. Não dá. É uma condição de desespero, quando a pessoa está numa total distância de Deus. É a ausência total de Deus. Por isso que Jesus falou: olha, sem mim não tem como não. Não tem jeito. Fiquem em mim, porque sem mim nem vida vocês têm condições de ter. Então João fica perto de Jesus e ele vê Jesus descendo ao inferno, ou seja, ficando totalmente distante do Senhor por causa dos nossos pecados. Naquele momento, como diz o Pedro lá na frente, Jesus desceu ao inferno. E segundo o que Pedro falou, 3 dias. Enquanto esteve morto, desceu à mansão dos mortos. Ele esteve na condição de totalmente distante de Deus, levando sobre si todos os nossos pecados, ao ponto de dizer: por que me abandonaste? Jesus esteve no inferno e João viu. João conhecia a teologia da sua época, a teologia judaica, que falava sobre isso. Não é à toa que Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, e o rico, que era ímpio, estava distante do seio de Abraão, vivendo momentos de tormento, onde há choro e ranger de dentes. Então essa teologia, em estar no inferno, é estar totalmente fora de Deus, viver fora de Deus. Muitas pessoas estão muito perto de tudo que Jesus faz, mas a vida está um inferno, porque o coração está distante de Deus. Às vezes participa de uma reunião, participa de uma igreja, lê a Bíblia todo dia, mas isso não significa dizer que está perto de Deus. Só quer dizer que é um leitor da Bíblia, só quer dizer que é um bom religioso, só quer dizer isso. Mas continua como um peixe fora d'água, se debatendo o tempo todo, tentando sobreviver. Mas é inútil, porque por mais que se debata, o peixe não vai conseguir sobreviver fora da água. Assim é conosco. Por mais que a gente tente sobreviver sem Deus, distante dele, não tem como, não existe vida fora. Quando em João 10:10, Jesus vai falar: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é disso que ele está falando. Estejam em mim. Ele não fala estejam comigo, estejam em mim. Porque é nele que há vida. Então fique junto da cruz. Junto da cruz, então João viu Jesus descer ao inferno. Há as condições de distanciamento entre ele e Deus. Então não são os nossos pecados que vão nos afastar de Deus. Não, é a opção de permanecer longe dele, longe do Senhor. A gente cantou aqui que o véu rasgou de alto a baixo, então o caminho foi aberto para a gente entrar diante de Deus quando quisermos, ou permanecermos diante de Deus. Mas aí, algumas coisas, como a religiosidade e o pensamento religioso, nos mantêm aqui e aqui está bom. Mas ele fala: vem mais, chega mais perto, fique junto da cruz, não olhe a cruz de longe, não contemple de longe.
venha para perto. Porque quando João estava ali debaixo da cruz, vendo tudo aquilo acontecendo, ali passou um filme na cabeça dele. Mas não necessariamente o filme de todas as coisas que ele viveu, porque, via de regra, quando a gente vai no sepultamento de uma pessoa ou num velório, a gente fica pensando, fica contabilizando ou pensando a história dessa pessoa conosco, né? Nossa, teve aquele dia lá no churrasco lá em casa. Poxa, teve aquele dia que ele fez assim. A gente fez uma viagem juntos. A gente fica lembrando de tudo que a gente viveu com essa pessoa, não é verdade? Mas ali diante da cruz, começou a fazer sentido para João a missão de Jesus. Ele não entendia em que missão ele estava inserido. E muitas vezes a gente também não entende em que missão nós estamos inseridos. Ele via Jesus como um rabino que o chamou para seguir. Mas agora ele estava vendo Jesus de uma maneira diferente. João presenciou quando tudo ficou escuro. Quanto tempo ele ficou lá? Pelo menos a noite inteira. Será que ele viu na hora que Jesus deu o último suspiro? E Mateus vai dizer que escureceu tudo. Tudo escureceu. Teve terremoto. Sabe? As potências dos céus foram abaladas quando Jesus entregou o seu Espírito. E aí João começa a perceber que ele não estava se lidando somente com um rabino qualquer, mas era o próprio Deus. É por isso que ele escreve o evangelho dele começando exatamente assim. No princípio era Deus, estava com Deus, era Deus, e veio estar conosco. E eu estava lá, eu toquei nele, de verdade. João nunca via Jesus de longe, ele estava sempre perto. E isso fez toda a diferença na conversão dele. Talvez seja isso que esteja faltando na minha vida, para que meu coração de verdade seja convertido. Sabe por que eu vivo tropeçando nos meus pecados? Claro, por causa da minha natureza, mas também porque eu ainda não dimensionei a grandeza da missão que Jesus veio realizar. Quando a Bíblia fala que ele morreu a nossa morte, para que vivêssemos, ou para que vivamos a vida dele, será que isso de fato faz um sentido para a gente? Será que a gente pensa como nos filmes de Hollywood, que um mocinho é apaixonado por uma moça e entra na frente da bala e morre por ela? Ele só pode fazer isso, mais nada além disso. Jesus foi muito mais profundo. Ele se entrega porque ele sabia que se ele não se entregasse, toda a humanidade ia morrer como peixes fora d'água, se debatendo, tentando sobreviver. Isso começou a fazer sentido para o João. Isso faz sentido para você, meu irmão? Isso faz sentido para mim? Será que a minha vida com Jesus, ela está só na parte rasa? Eu participar de um evento religioso? Será que os cultos são eventos nos quais eu venho? Aí eu mostro a minha performance cantando, tocando. Mostro a minha performance pregando, interpretando, fazendo qualquer coisa. E, nossa, Deus falou comigo, que bênção. Será? Se Deus não me convenceu de pecado nenhum, Ele não falou comigo. Tudo mais que eu acho que Ele falou comigo, Ele não falou. Porque Deus não está interessado em mais nenhuma coisa a não ser me livrar daquilo que vai me tirar, que vai me mandar para o inferno. Ele não está interessado em coisa alguma, além daquilo que tem o potencial de endurecer meu coração e me afastar dele. Se Ele não me falar nada sobre isso, Ele não me falou nada no culto. Porque não tem sentido. É claro que Deus zela pela manutenção da nossa história. E aqui nesse texto a gente vê isso, né? Jesus sabia perfeitamente que uma mulher viúva naquela sociedade passava muita dificuldade. Ia passar muita dificuldade. Ainda mais com filhos ímpios, que não entendiam nada, não estavam nem aí. Ela certamente ia passar muito aperto na vida por causa do contexto social em que ela vivia. Então Jesus fala para João, cuida dela. Mãe, cuida dele. Recebam entre vocês como pai, como mãe e filho. Cuidem-se uns dos outros, porque essa é a realidade do cristianismo, o cuidado mútuo. Mãe, a senhora não vai poder contar com os meus irmãos. A senhora não vai poder contar com as minhas irmãs, mas eu tenho certeza que a senhora pode contar com o João. Ele vai cuidar da senhora. Ele vai cuidar da senhora. Porque isso é cristianismo, quando um cuida do outro. A minha vida começa a ser uma extensão da sua e a sua vida uma extensão da minha. Não era assim na igreja primitiva? O cuidado mútuo, onde dizia que ninguém passava nenhum tipo de dificuldade, porque as pessoas se cuidavam. Era assim. É esse o ideal de Deus com relação à igreja. Não vai vir um anjo aqui para cuidar da gente. Não, os anjos estão sentados aí. Os anjos estão por aqui. Vai no banheiro, toma água. Uns vão mais vezes, toma água, está com mais sede. Aí, os anjos estão por aqui.
Somos nós. Assim como João teve a incumbência de cuidar de Maria, há muitas Marias a serem cuidadas e muitos Joãos também. E não tem como passar despercebido, né? João, então, foi atravessado por essa experiência como sendo a maior experiência da história dele. Maior experiência, a experiência mais profunda. O que passou na cabeça dele não foi o filme do julgamento de Jesus, e nem as vezes, nossa, aquela vez ele ressuscitou a filha do Jairo. Puxa vida, eu estava lá. Poxa, naquela vez ele transfigurou, eu estava lá. Não foi isso que passou. O que passou é o seguinte: por que ele está fazendo isso? Por que ele está fazendo isso? Que doideira. Agora começa a fazer sentido as coisas que ele disse. E aí João, como diz lá em Apocalipse vai dizer que quando ele viu Jesus ressurreto, caiu como morto. Caiu como morto, dada a experiência. E essa experiência também atravessou João de uma maneira tão profunda que ele ficou marcado com ela. Às vezes a gente pergunta assim, pensa no dia da sua conversão. Aí a gente pensa no dia que levantou a mão e veio à frente. Pode não ter sido esse dia. Pode ser muito depois. Ou pode ser muito antes. Eu conheci uma senhora que ela entregou o coração para Jesus sozinha na sala da casa dela. Eu já falei sobre ela aqui. Ela estava desesperada porque tinha passado por uma tragédia. E entrou na primeira igreja que entrou lá. Estava aberta, entrou, estava tendo culto, o pastor fez apelo. Ela escutou bem a mensagem, anotou o texto. Ela era católica, na casa dela tinha uma Bíblia aberta. Ela pegou, começou a pesquisar, procurar aquele texto que foi lido e leu o texto. E depois de ler o texto, ela então falou com Deus: Senhor, se aquilo que aquele pastor falou é verdade, se o que está escrito aqui é verdade, então entra na minha vida e transforma o meu coração. E ela contava isso como testemunho, que a vida dela começou a... Ela sentiu coisas diferentes naquele momento. Não era simplesmente uma oração, mas ela estava sendo atravessada por uma experiência muito profunda. E ela entendeu que foi ali, de verdade, ali na sala da casa dela, sem intervenção de nenhuma outra pessoa, que ela entregou o coração para Jesus. João foi transformado, e você? E eu? Será que a transformação que o Espírito Santo quer fazer já alcançou minha vida, o meu coração? Será que de verdade eu já fui atravessado pelo amor, de tal maneira que de intempestuoso, ou de nervoso, de bravo, de ambicioso, eu posso ser confundido ou chamado de um discípulo do amor? Dado a profundidade da experiência de transformação? Se você é o tipo de pessoa que, não, esse é meu jeito, eu sou assim mesmo, nenhuma transformação aconteceu, tem alguma coisa errada. Ele me chama do jeito que eu sou. Quando eu fui à frente, levantei a mão, né? Fui à frente aceitar Jesus. Estava com um maço de cigarro no bolso, tinha um cabelo desse tamanho, a calça caindo. Era funkeiro. Lá eu. Fui lá tudo esquisito, lá na frente aceitar Jesus. Aí aceitei Jesus. Vieram, me abraçaram, oraram por mim, anotaram meu nome. Aí foi uma beleza. Me senti a celebridade da noite. Algo aconteceu neste culto. Uma alma, o pastor não falou assim ainda, uma alma foi salva. Era eu essa alma, estava lá na frente. Aí depois fui para o ponto do ônibus, sozinho. Lá em Benfica, Sandra. No ponto, em frente à igreja, uma vontade de fumar, o cigarro estava aqui ainda. E agora? Posso? Não posso aqui, estou perto da igreja. Na hora que eu desci do ônibus, não aguento, vou ter que comemorar. Aí acendi um cigarro, fumei, foi uma beleza. Até o dia que o Espírito Santo falou que vamos parar com isso. Você vai na igreja, tudo bonitinho, não fuma antes para ninguém sentir o cheiro. Né? Fiquei um mês ainda fumando. Aí você não fuma antes para ninguém sentir o cheiro do cigarro, mas vai lá, tudo bonitinho, tudo tranquilo. Aí o Espírito Santo falou, vamos parar com essa palhaçada? Se não tiver transformação, não tem céu não, cara. Você está longe de Deus do mesmo jeito. Você só está participando da igreja, vai lá, levanta a mão, faz, toca, acontece. E aí? Não foi atravessado pela experiência. Não houve contemplação da cruz. Não ficou diante da cruz para contemplar. Não é para você ficar refazendo a leitura da sua história. Não, é fazer a leitura da história de Jesus. O que ele fez? O que ele fez? Entende?
Então, a partir dali, então, nasce uma nova consciência, né? Porque conversão é nova consciência, né? É metanoia, é mudança de mente, é uma nova consciência. É a mente de Cristo, é o coração diferenciado, transformado pelo poder. Conversão tem a ver com isso. Não é só mudar de religião. Por isso que o apóstolo Paulo fala, aquele que furtava, não furte mais. Não furte mais. João, então, acolhe uma mãe que sofria. Você já pensou como que foi para Maria aquela experiência de ver o filho dela agonizando na cruz? Quantas lágrimas ela derramou, todo mundo abraçado, as 4 Marias abraçadas, chorando, porque uma era tia, outra era mãe. Todo mundo ali. E conhecia Jesus. As outras 2 Marias, Maria Madalena e a Maria, esposa de Cleopas, eram discípulas, andavam com Jesus, estavam para baixo e para cima com ele, juntamente com João e os demais. Então você imagina a choradeira que foi aquilo, e todo mundo sendo traspassado por aquela experiência. Por que ele fez isso? Por que ele permitiu isso? Ele podia ter fugido. Mas ele falou, foi para isso que eu vim. João ouviu quando Jesus falou assim, minha alma está profundamente triste até a morte. Eu estou terrivelmente angustiado com tudo que está acontecendo. E seria bom se passassem de mim, se meu pai passasse de mim esse cálice. Porém, eu vim para esse momento. Se esse momento não acontecer, o Calel vai continuar perdido. Se esse momento não acontecer, a Carla vai continuar perdida. Se esse momento não acontecer, muita gente vai ficar perdida. Eu tenho que passar por esse momento. Vou ter que levar sobre mim o pecado de toda a humanidade. E foi assim que ele fez. Bendito o momento em que Jesus se entregou na cruz por nós. Porque fora dessa experiência dele, nós não poderíamos ter a experiência de contemplar o céu, de querer ir para o céu, de desejar estar na presença de Deus, contemplando a cruz de Cristo. João se envolveu profundamente com a missão. Agora fazia sentido algumas coisas que aconteceram. Ele se envolveu profundamente, de tal maneira que os discípulos pensaram que João não queria morrer. Porque Jesus falou assim, olha, entre vocês alguém aqui não vai morrer até ver vir o reino dos céus. E aí os discípulos começaram a pensar no João. Ele era mais jovem, ele era mais novo. Certamente viveria mais do que os demais, como de fato aconteceu. E eles então começaram a imaginar que João não veria a morte. Realmente ele não morreria até ver o reino dos céus, o reino de Deus chegando. E a tal ponto que Pedro vai perguntar, quando Jesus está ressurreto, olha como é que são as coisas. Você já viu alguém ressuscitado por aí? Quem aí já viu alguém ressuscitado andando por aí? Você foi no velório, viu a pessoa morta, e depois essa pessoa bate na sua casa, janta contigo, passa uns dias contigo, uns 40, eu tiro umas férias de 40 dias aqui contigo, estou morto, mas ressuscitei e quero passar uns dias contigo. Alguém já teve essa experiência aqui? Se você tivesse essa experiência, você acha que ela ia te impressionar? Ia te deixar impressionado? Então, deveria, né? Mas o Pedro, andando com eles, sabe o que o Pedro estava preocupado? Com o João. Jesus está ressurreto diante dele e fala assim, Senhor, e ele? O que vai ser dele? Jesus falou, Pedro, larga ele para lá. Se eu quiser que ele fique, deixa eu comigo. Ele é comigo. Você me segue. Pedro, ao invés de ficar fascinado com a visão de um homem ressurreto diante dele, Jesus ressurreto, não, estava preocupado com o João. Não vai morrer, não? O que vai ser dele? Ô Pedro, larga o João para lá. Vem você e me segue, rapaz. Às vezes a experiência é tão grande, né? E o Pedro dava uns fora de vez em quando, né? Jesus transfigurado, e vamos fazer 3 tendas, vamos ficar por aqui. A Bíblia fala, sem saber o que estava dizendo. Realmente sem saber o que estava dizendo. Ele vê Jesus transfigurado, Moisés e Elias. Outra dimensão, um mundo completamente diferente. Vamos fazer 3 tendas, vamos ficar por aqui. Pedro, mais uma, Pedro, não dá. Vou morrer na cruz, disse Jesus. Pedro falou, não vai não deixa isso acontecer não. Mas o João estava ali, ouvindo tudo, guardando tudo. E aí ele falou, não tem como arredar o pé. Já que eu conheço o sumo sacerdote, deixa eu participar do julgamento, deixa eu ver de perto esse julgamento. Pedro, pode vir. Pedro falou, eu vou até certo ponto, daqui para lá eu não vou mais não.
Ele estava envolvido profundamente com a missão. Agora mais ainda. Mais ainda. De tal maneira que Deus deu a ele a oportunidade de ver os nossos dias. Só João que viu, os demais apóstolos não. Existem experiências profundas que transformam a nossa vida. Você já passou por algum tipo de experiência que transformou a sua vida? E aí eu não estou nem falando mais só da conversão, não estou nem falando mais só de vida eterna, eu estou falando da vida como um todo. Já passou por algum tipo de experiência que transformou a sua maneira de enxergar, a sua visão de mundo? Às vezes a gente passa por isso, Deus permite passar isso para ir mudando a nossa cabeça. Porque às vezes a gente é tão mesquinho em algumas coisinhas, e aí te aparece um diagnóstico esquisito, e aí você fica pensando assim, e eu estou aprisionado nisso aqui? Eu estou aqui aprisionado nisso aqui. Uma coisinha desse tamanhozinho. E se o diagnóstico é tão poderoso, agora me deu medo. Durante a pandemia eu atendi bastante pessoas, até de outras igrejas, até outra denominação, até pastores eu atendi. Gente até confessando pecado, que achou que agora eu vou morrer mesmo. Nós vamos tudo morrer mesmo, que a pandemia vai matar todo mundo, então aí a pessoa não morreu. Não morreu, voltou tudo ao normal. Quem perdoou, retira o perdão. Retira o perdão, a gente não morreu. Achei que ia morrer. Então, está com medo de morrer sem te perdoar. Mas já que eu não... Então, retira o perdão. A vida voltou ao normal. Mas, quando a gente tem, ou quando a gente permite que o Espírito Santo use as experiências para transformar a nossa vida, ele usa e transforma a gente em seres humanos muito melhores. E é o que aconteceu com João. É o que aconteceu com João. Olha só, outra coisa que a gente vê nesse texto, que nos chama a atenção, é essa preocupação de Jesus com Maria. Jesus está preocupado também com a nossa vida aqui. É claro que ele morreu para que a gente pudesse ir para a eternidade com ele. Estar onde ele falou assim, olha, assim como eu e o Pai somos um, vocês também. É estar neles. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E vocês estarão em mim. Ele vai falar sobre isso no capítulo 14 de João. Né? O fato de nós estarmos... Ele não fala sobre geografia, ele fala sobre estar junto, estar em Cristo. Paulo fala muito sobre isso, né? Estar em Cristo. Mas ele está preocupado com a vida aqui também. E de repente você está passando por alguma situação e você acha que essa situação passa despercebido diante dos olhos de Deus. Não passa, não. Antes de morrer, Jesus deixou tudo acertado com Maria. Olha, João, cuida dela. Maria, cuida desse menino, que João era um menino. Cuida dele. E a Bíblia diz que a partir dali, então, João levou Maria para a casa dele para cuidar. Para cuidar dela. E aí ele delega para João uma coisa que não delegou para nenhum irmão dele. Deus também está preocupado com as coisas que a gente vive nessa vida. Ele também está disposto a trabalhar para que essas coisas tenham a sua manutenção. A manutenção da nossa vida aqui neste mundo também interessa para o Senhor. Mas a gente precisa, se você não guardar nada do que foi dito, pensa só o seguinte: todos os milagres e demais coisas que acontecem nesse mundo é poeirinha perto daquilo que Deus quer fazer. Porque ele tem muito mais do que isso. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, não subiu ao coração de homem algum aquilo que Deus tem reservado para os seus, que é a eternidade. Talvez a sua grande intenção nas suas orações seja que Deus te dê as maiores bênçãos dessa vida. Só que as maiores bênçãos dessa vida vão ficar nessa vida. Sabe, é necessário, irmãos, nesse tempo que a gente está vivendo, levar Deus mais a sério. Porque ao contemplar a cruz de Cristo, João ficou pensando, essa missão é mais séria do que eu imaginei. Muito mais séria do que eu imaginei. Ele não era só um rabino como os demais, que ensina a Torá de um jeito diferente para as pessoas, para os seus discípulos. Não. Ele entregou a sua vida, o que nenhum outro rabino faz. Nenhum outro mestre fez. Ele entregou. E aí a Bíblia vai ser ainda mais enfática em dizer que ele não esperou ficarmos bonzinhos para isso. Ele morreu para salvar os pecadores. Onde Paulo vai dizer assim, dos quais eu sou o principal. Ele falou, alguém pode até morrer por um amigo, mas pelos inimigos, e nós éramos inimigos da cruz. Mas até o João, inimigo da cruz, todo ambicioso, todo nervoso, todo daquele jeito, quando contemplou a cruz, o coração dele foi transformado. E ele pôde ser um agente que até hoje fala aos nossos corações, até hoje,
Quando você vai fazer um discipulado, qual evangelho você usa? O de João. De João. Ele investiu mais tempo. Ele investiu mais tempo, então ele escreve diferente, ele fala diferente. Porque ele ficava coladinho em Jesus, ele estava junto da cruz, ele foi diferenciado. E esse é um chamamento, né, para mim e para você. Se eu quero ter uma vida com um pouco mais de profundidade com Deus, preciso ficar mais perto da cruz. Preciso ficar mais perto da cruz. Necessariamente não perto da religião, mas perto da cruz. É refletir mais sobre aquilo que Jesus fez. Porque a gente fala tanto disso que fica tão massificada a ideia que já não impressiona mais. Aí daqui a pouco eu vejo Jesus ressurreto por aí e é só Jesus ressurreto mesmo. Mas nada mexe. A gente não é atravessado pela experiência. E uma vez que nós não somos atravessados pela experiência, essa experiência não tem valor nenhum. Vou sair do culto e continuar fumando. No domingo seguinte eu voltei na igreja. Claro, sem o maço de cigarro no bolso. Agora, afinal de contas, o pessoal falou, ele aceitou Jesus. Então voltei sem o maço de cigarro. Mas deixei o cigarro me esperando em casa. Entende? Porque eu não tinha sido atravessado ainda pela experiência. Aí, às vezes, Deus permite que a gente dê umas tropeçadas e passe por algumas situações na vida que arrancam bastante lágrima da gente, que tira bastante noites de sono, tira bastante a fome da gente. E a gente vê que a experiência com Deus precisa ser maior do que aquilo que eu como, maior do que uma noite de sono bem dormida. Sabe? Às vezes a experiência é tão profunda que eu não consigo dormir uma noite inteira, fico em oração. Eu quero ficar perto da cruz, até ver a solução desse problema. Esse tipo de experiência vai atravessando a gente, vai transformando a gente, vai mudando o nosso coração. E é isso que Ele quer fazer. É isso que Ele quer fazer. E foi isso que Ele fez com João. E é isso que Ele quer fazer comigo e contigo também. Vamos passar da esfera da religião, chegar numa esfera mais alta do relacionamento. Porque é João também que vai dizer que a vida eterna é conhecer a Deus e o Cristo. Conhecer a Deus como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. E conhecer tem a ver com intimidade. Laços entranháveis, profundos, tem a ver com isso. Entende? Eu tenho que estar disposto a isso, e você tem que estar disposto a isso. Porque senão, igrejas estão fechando e vão continuar fechando. Porque a missão está rasa. Quando o marketing não for legal, quando as coisas não... Toda a estratégia de marketing, toda a estratégia religiosa falhar, vai cada um para suas casas e acabou. Assim como os discípulos fizeram. E para eles tinha acabado mesmo. Eles chegam a dizer, vamos pescar, gente? Vamos pescar. Vamos voltar para a velha vida. Jesus falou, gente, vocês não perceberam nada diferente acontecer. Vocês realmente vão voltar para a velha vida de vocês? Jesus aparece ressurreto para falar isso para eles, porque eles não tinham sido experimentados, não tinham passado pela experiência profunda, ou sido atravessado por a experiência. E você? E eu? Quanto às coisas dessa vida, fique em paz que Deus está cuidando. É Ele que diz em Mateus 6,33, não é isso? Se eu buscar o reino de Deus e as demais coisas, se eu buscar o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas, aquilo que eu preciso. E Ele fala de coisas vitais, alimentação, roupa. Ele fala, Deus está cuidando de tudo. É uma recompensa dele, cuidar do resto, contanto que eu busque de verdade, que eu fique de fato aos pés da cruz. Esse não é um sermão popular. Já de antemão, já te aviso isso. Não é um sermão popular. Tem gente doida para terminar logo. Porque ele fala de transformação. Ele fala de necessidade de contemplar a cruz. Ele não fala que Deus vai te dar um carro novo. Ele pode até fazer isso. Não fala que Deus vai te dar saúde 100%. Ele pode até fazer isso. Mas não é o principal. O principal é que a cruz seja contemplada. De tal maneira que a experiência da cruz de Jesus possa traspassar a minha história e transformar meu coração. Me dar uma nova consciência. Entende? E, para terminar, se o João continuasse sendo o João, que quer invocar fogo do céu para consumir seus inimigos, que fizesse tudo aquilo, que fosse ambicioso, se ele continuasse sendo essa pessoa, certamente ia ficar evidenciado de que a experiência não valeu de nada.
Ele só contemplou a cruz mesmo, mas não foi traspassado pela experiência. Mas não foi isso que aconteceu. João passou a ser conhecido como o apóstolo do amor, porque a vida dele mudou, a visão de mundo dele mudou. E a minha? E a sua? Quanto tempo tem que eu estou contemplando a cruz de Cristo? João passou a noite inteira. Quanto tempo tem? Quantos anos tem que você contempla a cruz de Cristo? Esse ano eu fiz 30 anos que eu aceitei Jesus, ou melhor, que eu fui aceito por Jesus. 30 anos. 30 anos contemplando a cruz de Cristo. O que isso significa? No frigir dos ovos, no final das contas, o que isso significa? Aconteceu de fato uma metanoia em mim, ou eu só estou participando de uma religião ao longo de 30 anos? Para evidenciar isso, para deixar claro isso, tem a ver com as coisas que o Espírito Santo é capaz de gerar em mim. Perdão, domínio próprio, paz, longanimidade. Se esses frutos não conseguem ser identificados em mim, então eu só estou sendo religioso. Ainda não fui traspassado pela experiência. Não estou de verdade contemplando a cruz de Cristo, eu estou olhando para ela. Tem diferença entre olhar e contemplar. Há uma diferença muito profunda entre só olhar e contemplar. João olhava a cruz de Cristo e ele pensava, como é que eu vou encaixar minha vida nisso? Como é que isso encaixa na minha vida? Como que isso pode fazer de mim um ser humano melhor? Ele poderia ter rejeitado a primeira missão que Jesus deu a ele. Cuida da minha mãe. Eu tenho 4 filhos lá. Tem mais gente para fazer isso. Eu não tenho nada com isso, não. Mas ele entendeu, isso faz parte da minha missão. Isso faz parte da minha missão. E aí? O que você espera de Jesus? O que eu espero de Jesus? Será que essa provocação, essa mensagem que é uma provocação, será que de fato me levou a pensar? Será que essa mensagem que é uma provocação, ela serviu como um espelho? Para que eu me veja e contemple como de fato eu sou? E o que precisa ser melhorado nessa imagem que eu estou vendo? Só que não adianta só ver, não. Tomar uma atitude com relação a isso. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, né, que aquele que escuta a palavra e é apenas ouvinte, é olhar no espelho, perceber tudo que está sujo e que precisa melhorar, e ao virar as costas, já nem lembrar como é que é o rosto mais, nem sei onde está sujo, não sei se é aqui, se é aqui. Não dá para nem lembrar mais. Ele fala, olha, tem que tomar uma atitude com relação àquilo que você está ouvindo. Que tal a gente se comprometer, então, a sermos mais contempladores da cruz? Olhar a cruz com um pouquinho mais de profundidade. E assim, a gente vai começar a entender qual é a nossa verdadeira missão. Essa semana atendi de novo uma pessoa que me perguntou assim, como é que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Todo dia alguém pergunta isso. Mas é por causa das decisões que a gente quer tomar, né? A gente quer, que é a vontade de Deus para a minha vida? A primeira vontade de Deus para a sua vida é que você conheça Ele. O resto vai acontecendo. Conheça Ele, o resto vai acontecendo. Porque a vontade expressa dele é essa, que todos venham conhecê-lo. E as demais coisas vão sendo acrescentadas, né? Vai se apresentando. Então, esse é um momento de reflexão. Porque diante da cruz, nós somos chamados a uma introspecção, a uma olhada, a uma viagem para dentro da gente. Sabe? Para a gente saber, ou para a gente analisar se de fato eu estou longe da cruz ou junto da cruz. Se eu estou junto, por que eu não permito que ela me atravesse? Se eu estou longe mesmo. Mas se eu estou junto, se eu estou perto, se eu digo estar perto, por que eu não permito que ela realmente me atravesse, essa experiência me atravesse e mude meu coração? Vamos orar nesse sentido? Senhor, que a Tua palavra seja verdadeira e todo homem mentiroso, porque é isso que ela diz mesmo. E as reflexões do nosso coração acerca da Tua palavra sejam de fato a voz do Teu Espírito, clamando ao coração de cada um de nós. Porque, Senhor, no tempo presente, nós temos visto tanto religiosismo, tanto movimento religioso, tanta coisa que aparentemente tem cara de evangelho, mas quando é peneirado não tem nada de evangelho. O evangelho é a cruz, o evangelho é a transformação que a cruz pode promover
no coração de cada um de nós, através da ressurreição de Cristo. Isso é o Evangelho. E é isso que nós precisamos, nesse momento, é isso que nós precisamos. Dá-nos, ó Deus, que sejamos crentes genuínos, verdadeiros, aprovados pelo Senhor. Dá-nos, ó Deus, que a experiência com o Senhor seja mais do que uma experiência religiosa, mas seja uma experiência realmente de transformação de mente, para a glória do nome do Senhor. Faz isso no coração de cada um de nós. Nos dê, ó Deus, maturidade na fé. Porque para sabermos, ó Deus, que embora neste mundo tenhamos aflições, o Senhor é conosco. Tua palavra já fala sobre isso. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a maturidade para atravessarmos as situações, sabendo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A Tua presença não nos faltará. Pai, toma nas Tuas mãos a vida de cada um de nós. Toma nas Tuas mãos os problemas que cada um enfrenta. Só o Senhor sabe como está o coração desse filho e dessa filha do Senhor. Assim como estava o coração de Maria, e João foi acionado a consolá-la. Assim também, ó Deus, o nosso coração pode estar precisando de um consolo. E o Teu Espírito está aí para isso. Que Ele faça, ó Deus, o trabalho dEle na vida de cada um de nós, de acordo com a Tua vontade. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que há de fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos chegando ao final deste culto. Eu te agradeço por você ter vindo, meu irmão, me dando a oportunidade de servir a Deus juntamente contigo. Eu vou precisar de uma reunião com todos os irmãos que trabalham. Essa reunião pode ser online, tá? Com todos os irmãos que trabalham com crianças e adolescentes. Participei de uma reunião da convenção com um advogado da Convenção Batista Brasileira acerca daquilo que você já está sabendo, né? Tem uma lei que já está de 2024 e que agora está sendo apertada sobre as igrejas acerca de antecedentes criminais. Então, todo mundo que trabalha com criança e adolescente vai ter que apresentar antecedentes criminais, certidão negativa, né? A cada 6 meses. E também, depois eu vou conversar com a igreja acerca das novas coisas que estão tramitando e que podem atingir a igreja. Por exemplo, sabe o que é poliamor? Sabe o que é poliamor? É a união marital entre várias pessoas. Várias pessoas decidem se casar e fazem um casamento comunitário. Mas não é comunitário no sentido... Deus me livre, eu ia falar meu nome, mas deixa quieto. Fala outro nome. O Sebastião se apaixonou pela Maria Joaquina. E aí o Sebastião e a Maria Joaquina também se apaixonaram pela Sebastiana e também pela Antônia. E os 4 decidem se casar, vão no cartório e casam. E a igreja tem que acionar embaixo. Senão a igreja pode ser processada. Vamos orar, porque crente não pode se envolver com política, mas os políticos estão fazendo leis para amordaçar a igreja. Entende? Então, se você não vai se candidatar, ore pelos seus candidatos. Ano que vem a gente tem eleição, pense nisso. Então, assim, a gente tem que ficar preocupado com essas coisas, porque está chegando na igreja. O advogado falou sobre isso. Ele falou sobre isso na reunião. Ele falou, tem muitas coisas acontecendo que a gente tem que ficar atentos. Porque caso você não faça, aí eu vou até compartilhar. Não é só o pastor que vai preso, não, a diretoria estatutária. E aí, Adriano? Ele falou assim, o pastor e toda a diretoria é responsável pelas decisões que a igreja toma. Se a igreja decidir não fazer, então a gente tem que orar para não passar. Não é isso? A gente tem que orar para esse tipo de lei não ser aprovado, para que a igreja não fique amordaçada nesse sentido. Não estou falando para assustar ninguém, só estou falando que Jesus falou, no mundo tereis aflições. Nunca foi fácil para a igreja, ou foi? Se tiver fácil para a igreja, tem um negócio errado. Os primeiros cristãos foram mortos, assassinados. Não foram? Então nunca foi fácil para a igreja. Bom, todos os dias às 7h40 a gente faz live, tá? Você pode assistir nossa live lá no meu Facebook, também ela é postada no Instagram, você pode participar. Vai ser uma bênção muito grande te receber lá, tá? Nas quartas-feiras, às 19h30, a gente tem nosso culto de oração e estudo da palavra. A gente está concluindo o estudo do livro de Mateus e provavelmente, vamos pular para Atos dos Apóstolos. A gente chega aqui, a gente vai ler o capítulo, vamos anotando os detalhes do capítulo e percebendo as palavras. E tem sido bastante interessante. Quem tem participado parece que tem gostado bastante. Amanhã, lá no AMAD, às 20... Amanhã é 20/10, não é 20 horas não. 19h30 no AMAD tem reunião da MCM, encontro da MCM. Então, amanhã, por gentileza, senhoras, se encontrem lá no AMAD, tá? Lá no Eldorado. No próximo domingo, às 18 horas, reunião de homens. Então, você, homem,
deve participar. Nós vamos ter mais um estudo, que tem sido bastante interessante, e também a gente vai tratar coisas relacionadas ao mês de novembro. A gente recebeu um convite, que é extensivo a toda a igreja, de fazer um intercâmbio com a Igreja Batista em Matias Barbosa. Então, nós vamos conversar sobre essas questões também, tá? No dia 26, mesmo no domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos aqui evangelismo infantil. E, à noite, encerramento do mês infantil. Hoje nós temos cantina missionária e é cheeseburger, tá? Então, se você quiser ajudar missões, participa da cantina. Certo, gente? Certo, gente? Só estou me olhando tão estranho desde a hora que eu cheguei. Alguém faz aniversário essa semana que inicia hoje? Hoje nós temos 2, né? Vem cá, meu irmão. Dionísio. Vem cá, Dionísio. A Thalita. Vem cá, Thalita. Mais alguém faz aniversário essa semana? Ah, Isadora. Hoje nós temos 2, né? Deixa eu ver aqui. Vamos orar, gente? Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido bom para conosco, e a maior bondade, a manifestação do seu amor e da sua bondade está na cruz de Cristo, que morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna. Eu te louvo por isso. Sabendo, Senhor, ó Deus, que não há possibilidade de vida longe do Senhor, o Senhor mesmo veio para nos dar vida, e vida em abundância. Em nome de Jesus, muito obrigado por essa grande oportunidade. Nesse momento eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida da Evelyn, pela vida do Bernardo, também do Dionísio, da Thalita, também da Isadora. Servos do Senhor, ó Deus, ao quem o Senhor tem visitado com mais um ano de vida. Eu te peço que eu os abençoe em nome de Jesus. Que derrame sobre a vida dos teus filhos poderosas bênçãos dos céus. Que a cada dia essas vidas fiquem firmadas no Senhor. Cada dia frutificando de acordo com a tua vontade. Cada dia a tua vontade sendo realizada nessas vidas para a glória do nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Nos conceda uma semana de vitória abençoada na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, gente.